Oi, gente, tudo bom? Estava aqui escolhendo um filtro e eu insisto em botar cílios, e aí agora eu tentei não colocar cílios, porque conforme a gente se mexe, os cílios ficam mudando de posição. Tudo bom? Prazer em vê-las aqui. Alexandrina, Guta, Heloísa, Perdi, Rosária, Marlene Souza, minha parente, eu também sou Souza. Karen, Maria Helena, Dulce, mais lá pra cima, Heloísa, Claudine, Andre, Grace Fonseca, Cláudia, prazer, gurias, ter todas aqui. Nancy de Souza, Rosiana, Dulce. Tudo bom, gurias? Eu sou conhecida como Si Poesia e Arte, mas o meu nome é Simone. E eu te ensino a transformar histórias afetivas em peças decorativas inesquecíveis, mesmo que a pessoa nunca tenha feito nenhuma atividade manual, né, de artesanato. Luciana, Ilvana, Noemi, Loli, Mari, prazer então vocês aqui. Hoje eu queria falar, na última live nós falamos sobre criatividade, e nessa live até eu comentei que eu estava com um bloqueio criativo causado por excesso de ideias, né? E aí agora que tinha a ver com a cafeteira que eu queria, a cafeteira italiana que eu queria transformar. Agora ela já tá um passo andado aqui, gente, ó. Eu fiz uma decoração aqui, não tá pronta, tá? Não é, vai ficar um pouco diferente um pouco. Eu tô só iniciando a pintura. Então eu fiz dois lados de decoração. Aqui eu fiz um casario, né, com um moinho. E aqui eu fiz uma coisa mais plantas e um passarinho. É conforme a pessoa usa assim, sabe? Ó, eu botei rosas. E aí a pessoa, ou ela vai usar esse objeto simplesmente decorativo, né? Que tá pronto, tá, gente? Tá bonito. Ainda não tá pronto. Ou ela pode, inclusive, plantar alguma coisa aqui, e de preferência uma planta pendente, assim, ia ficar bem bonito. Eu faria isso, eu colocaria uma planta, mas a dona da cafeteira é que vai saber o que fazer. Ela me deixou bem livre para criar essa peça. Tá ruim o som? Ah, peraí, vamos ver se vai melhorar, vou tirar um negócio aqui. Eu ia usar um microfone, e aí eu cheguei a adaptar o negócio do microfone aqui, mas mais confusão ainda, e eu não tinha preparado, carregado o microfone. Tá melhor agora para ouvir, Cláudia? Então, gente, eu hoje daí preparei assim um assunto que eu botei nos meus stories aí anteriores, perguntando se você sabe a diferença e se acha, se tem diferença entre dom e talento, né? Melhorou. Então era o plugzinho aqui do coisa. Obrigada, viu? Ó, então eu vou repetir o que eu falei antes. Aqui eu tava com o bloqueio criativo com a cafeteira italiana, e agora já tô resolvendo o bloqueio aqui. Né? Eu pensei muita coisa e tava atrapalhada com tanta coisa que eu pensei. E aí, gurias, nada melhor do que deixar a ideia dormir um pouquinho, né? E a gente falou sobre isso na última live, sobre criatividade. Tem horas que a gente precisa deixar a nossa peça dormir um pouquinho, né? E tem até uma amiga aí, artesã, que diz, nada como um... Oi, Lili! Prazer, de Argentina. Ah, tenho tido muitas seguidoras da Argentina, do Uruguai e do nosso querido Portugal também. Um beijo para todas vocês, brasileiras e fora do Brasil, que eu estou muito feliz. Portugal é uma terra que eu adoro, né? Que eu tive o prazer de conhecer, e tem toda uma história afetiva com Portugal, né? Em relação à minha história de vida. E também conheço o Uruguai. Ainda não conheço a Argentina, Lili. Não fui
não tive o prazer de ir para a Argentina ainda, né? Mas está dentro das minhas programações mentais de rota de passeio conhecer a Argentina. Eu só tive ali na fronteira, né? Como todo gaúcho gosta de ir nas fronteiras para comprar coisas, dependendo do valor da moeda, né? E daí, hoje, né, ele tá falando de deixar a ideia dormir um pouquinho, então a ideia da cafeteira eu deixei ela dormindo um pouquinho. Assim como tá dormindo ali na minha sacada o castiçal. O castiçal, que é uma peça que eu também tenho para transformar, ele era um castiçal da mãe de uma confeiteira, né? A pessoa é confeiteira, né? Então, assim, ela quer... Boa tarde, Carmelina. Ela me deu o castiçal pensando em fazer, que eu fizesse algo que ela sempre lembrasse da mãe e que tivesse a ver com a vida de confeiteira dela. Então, essa é uma ideia que está dormindo também, a peça está dormindo também um pouquinho, porque eu apanhei bastante para recuperar a estrutura do candelabro, gente. Estava muito detonado, estava muito quebrado. Chamou atenção porque aqui onde eu vivo, nos Estados Unidos, eles jogam muitas coisas no lixo. E quero aprender contigo. Ótimo, Cláudia. Eu sei, Cláudia. E lá em Portugal, o pessoal gosta muito dessas histórias afetivas. Acho que por isso também que eu tô tendo seguidoras de Portugal, porque pelo menos das pessoas portuguesas que eu conheço, que eu tenho amizade, que moram lá, uma em Porto e outra em Lisboa, elas contam muitas histórias e têm muito respeito pelos antepassados e tudo. E nos Estados Unidos, eu sei que o pessoal vê as coisas com muito descarte, né? E às vezes a gente pode fazer coisas lindas com coisas descartadas, né? E aí você vai construir a sua própria história afetiva. Você vai pegar, digamos, esse pote aqui, por exemplo, eu tô fazendo coisas para minha neta. São vários potinhos pintados para ela tem um mês, que eu quero que ela guarde. Eu tenho certeza que ela vai adorar Lego, porque assim, ó, o pai dela, meu filho, sempre foi um super fã de Lego. E aí ela vai poder guardar as pecinhas de Lego nesses potes que eu tô preparando para ela. Mas lá nos Estados Unidos, ela vai pegar qualquer objeto lá que ela... Depois ela põe um exemplo do que ela acha lá, assim, aleatório. Imagino que acha chaleira, que acha panela, que acha forma de bolo, que acha, sei lá, lustre. Gente, eu tô fazendo um lustre que vocês vão amar, mas eu tô dependendo ainda de peças em MDF para mostrar para vocês a minha ideia para um lustre que vai ficar muito legal. Eu acho, mas eu não vou contar o que é ainda para mostrar para vocês depois. Mas aí, a partir daquela peça que deve ter sua história, mas no caso da Cláudia, ela desconhece a história daquela peça, digamos, ela achou lá uma coqueteleira, que nem eu tenho aqui uma coqueteleira que tem história para transformar, ela vai achar uma coqueteleira, ela não sabe a história afetiva que teve, qual é a história de vida da coqueteleira, mas ela vai construir uma história a partir dela, entendeu? Ela vai um dia contar para as pessoas, olha, eu achei essa coqueteleira lá no container do lixo, e aí eu peguei e resolvi transformar em tal coisa. Oi, Marina, Eliana, tudo bom? Que bom vocês aqui. E aí a Cláudia vai contar uma história e os sucessores da Cláudia na vida vão dizer: minha mãe ou minha tia fez esse objeto decorativo quando ela passou num container ou na frente de uma casa lá e estava tudo no lixo isso daqui. Acredita? Vai construir uma história afetiva. Alguém falou aí do meu... Gente, também foi uma ideia. O Chico. Tem tanta coisa que dá pra fazer com o Chico. Todo esse
abajur eu recuperei. Ele estava a ponto de ir pro lixo, igual o pessoal faz lá na Cláudia, lá na cidade que a Cláudia tá morando, que ela falou aí. Mas aí eu pintei ele todo, usei chalk paint, usei fuxicos, recuperei a cúpula ali. E aí, hoje eu programei, já estou eu viajando com as peças, né? Mas eu programei para a gente falar sobre dom e talento. Afinal, o que que é dom e o que que é talento, né? O dom, ele tem uma origem da palavra em latim chamada dono. Dono, D-O-N-U, que quer dizer dádiva, presente, numa linha mais espiritual, um presente divino, né? Então, dom existe? Existe, né? Mas não é na maioria das pessoas. O dom, nós temos alguns exemplos na história, né? Aqui no Brasil, a gente pode citar o Pelé, né? O Pelé, ele tinha um dom. Tinha, coitado, já matei o Pelé, desculpa. É que eu acho que às vezes eu acho que as pessoas já morreram, mas não, eu não vou matar o Pelé. Ele tá idoso, mas ele ainda não foi. O Pelé, a gente pode dizer que ele nasceu com dom do esporte, né? Ele nasceu com aquela habilidade desenvolvida por algum motivo que a gente desconhece. Com certeza não é uma questão que a gente possa afirmar que é genética, porque certamente ele não tem nos antepassados dele lá alguém que se destaque com a bola como o Pelé. Ai, gente, tem gente entrando, não tô conseguindo dar oi, porque tá passando bem rápido o negócio aqui. Isso, eu tenho dom e talento falando de papel e scrapbook. Ela já entendeu. Ó, então, Leonardo da Vinci também é um exemplo. Mozart, gente. O Mozart chegou na frente de um piano e saiu tocando. Então, o dom é aquelas coisas um pouco inexplicáveis que a gente não consegue entender como é que o indivíduo já vem com aquela habilidade, né? E aí ele, de fato, surpreende. São poucas as pessoas. Oi, Eliana! Ai, Eliana, eu tô com saudade das tuas lives de vendas. Muito bom. Tô aqui com uma correntinha que eu comprei de ti. E aí, gurias, esse pessoal que a gente conta assim na história, assim, são pessoas que nasceram com uma habilidade de forma inexplicável. E essas pessoas a gente pode dizer que é dom. Mas a maioria das pessoas não são, a maioria das pessoas não é abençoada pelo dom, né? E que é a grande maioria das pessoas, né? A gente não é abençoado pelo dom. A maioria das pessoas que desenvolvem, que fazem algum tipo de destaque na vida, elas têm o talento. Oi, Eliana. Deixa só eu ajeitar uma coisinha aqui, tô louca de sede já. Então a gente não nasce com esse dom supremo, a maioria. Eu não nasci com esse dom supremo e várias tantas outras pessoas não nasceram com esse dom supremo. Mozart nasceu, Pelé nasceu e talvez não, com certeza Leonardo da Vinci nasceu. Mas o Leonardo da Vinci também foi um cara que desenvolveu talentos. Leonardo da Vinci talvez seja um exemplo de pessoa que nasceu com algum dom em especial, mas ele aprendeu de alguma forma, entendeu o cérebro dele, como é que ele podia ser multitalento. Ele tinha vários talentos, né, gente? E aí, por isso ele se destacou tanto na história nossa da humanidade, né? Mas a maioria de nós, que eu me incluo, nós somos pessoas que podemos desenvolver talentos. Porque, teoricamente, nós todos temos capacidade de desenvolver vários talentos, tá? Com algumas pessoas com um grau de dificuldade um pouco maior, outras com um grau de dificuldade um pouco menor, né? O Pelé, por exemplo, tirei o Pelé para Cristo, o Pelé, por exemplo, ele nasceu com esse dom. Ele, de criança, ele já era um guri esplendoroso no futebol, mas ele aprendeu a desenvolver mais o dom dele e ficar talentoso.
Então, o talento é uma coisa que a gente desenvolve. Muitas pessoas nascem com dom, mas por algum motivo ou outro na vida, elas não desenvolvem o dom. Vocês já devem ter ouvido de pessoas que aposentam dons, né? Por questões, às vezes, de financeiras, né? Então, assim, por exemplo, se Mozart nascesse hoje, né? Aquele talento no piano, e alguém dissesse para ele assim: Mozart, querido, tu toca muito bem piano, mas sabe onde é que tu vai chegar com o piano? Acho que tu não vai conseguir comprar tua casa, tu não vai conseguir comprar teu carro, tu não vai conseguir muita coisa, querido, com o teu dom de tocar piano. O que o Mozart poderia fazer? O Mozart poderia aposentar o dom dele e seguir uma carreira de engenharia, de direito, de arquitetura, alguma coisa que não fosse nada a ver, porque ele teria que pensar que ele tem que comprar um dia uma casa, ele tem que ter um dia um carro, ele tem que... E quantas pessoas têm dons que são abafados durante a vida? Seja pelos pais, seja pela escola, seja pela própria sociedade que não valoriza aquele dom. E aí a gente se dá conta que o dom também precisa ser desenvolvido, assim como o talento. E como é que a gente vai desenvolver nossos talentos? Primeiro a gente tem que saber as coisas que a gente se interessa, né? Eu acho que a primeira coisa de tudo é acreditar que a gente tem muitas possibilidades de desenvolver coisas, são coisas que a gente não enxerga muitas vezes dentro da gente. Por exemplo, a gente tem nariz, né? Experimenta tentar enxergar teu nariz. É bem difícil de enxergar nariz, mas o nariz está aqui. Os talentos estão dentro da gente também. As nossas capacidades das mais diversas estão dentro da gente também, né? Então, assim, como é que a gente pode desenvolver tudo isso? Primeiro é entendendo quais são as coisas que a gente gosta. Outro dia eu até coloquei no Facebook, outro dia não, já tem bastante tempo, o que você gostaria de ser quando era criança e que hoje você não lembra mais o que era que você gostaria de ser, né? A gente, às vezes, precisa mergulhar no passado, né? Mergulhar na nossa história e tentar lembrar quais eram meus interesses quando eu era criança. Por que eu falo de quando eu era criança? Porque quando a gente é criança, a gente não deixa a nossa mente influenciar tanto nos nossos pensamentos, nas nossas decisões. Se tu lembrar quando tu era criança, não era difícil se divertir, não era difícil fazer amizade, não era difícil iniciar uma brincadeira, fazer um projeto, uma imaginação de alguma coisa, tomar decisões, né? Não eram coisas difíceis, porque a mente não interferia na gente quando a gente era criança. Então é muito bom a gente lembrar de que a gente gostava quando a gente era criança. Normalmente a gente faz esses mergulhos assim de quando tá acha que não era bem isso que eu queria estar fazendo na vida e tal. Sempre tem alguns acontecimentos na vida que fazem a gente ter essa reflexão, né? O que eu gostaria de desenvolver em mim que eu não desenvolvi até hoje? O que eu sonhava em fazer, em ser, que eu deixei de sonhar e deixei de buscar o caminho de ser essa pessoa que eu sonhava? A gente brinca que a vida tem muitos tem quês, né? A gente tem que isso, tem que aquilo, e tem que não sei o que. E quando a gente é criança, a gente não tem muito esses tem quês, né? Então é bom a gente dar uma olhadinha nessa fase da vida que a gente não pensava tantas coisas com a mente atrapalhando, né?
Deixa só eu me achar aqui que eu fiz um roteirinho para eu não me perder. Então, assim, resumindo, o dom a gente nasce com ele e o talento a gente desenvolve durante a vida, né? A gente aprende, desenvolve, treina, né? Então, tem 3 passos, assim, para a gente escolher, depois de escolhido um talento, né, que tu quer desenvolver. Por exemplo, nunca pintou, né? Puxar pro meu assado aqui. Ah, eu nunca pintei, eu nunca tive coragem de me arriscar nisso e tal. Então, assim, como é que tu vai saber se tu vai conseguir ser boa nisso ou não, se não experimentar? Aí entra lá naquela live anterior que a gente falou sobre criatividade, que criatividade tem a ver com sair da zona de conforto, né? E se arriscar em alguma outra coisa, né? Então, assim, descobriu que tem atração por pintura, tem atração por crochê, tem atração por bordado. Então, bora, mãozinha no peito e pensar o que é dessas coisas que eu gostaria de fazer, né? E aí, a partir dali, tu precisa ter uma certa orientação de como fazer, aí você vai começar a experimentar essa nova habilidade. Com isso, o seu cérebro já vai fazer novas conexões, né? Você já deve ter ouvido falar sobre a plasticidade cerebral. A gente vai fazendo novas conexões cerebrais e vai aprimorando as coisas, os novos talentos, né? E aí precisa de 3 coisas. Precisa ter disciplina, né? Você tem que realmente parar, pegar o pincel, tinta e o objeto para pintar. Tem que treinar, né? E tem que perseverar. As primeiras pinturas talvez não saiam boas, mas conforme você for tendo disciplina e treinamento e perseverança, você vai ver que ao longo dos próximas pinceladas você vai melhorando, né? Então, a mesma coisa no crochê, a mesma coisa no bordado, né? Eu tô falando sobre artes manuais, né? Artesanais, mas isso vale para qualquer outra coisa na vida. O Thomas Edison, né? Que ele não nasceu com o dom de inventar a lâmpada, mas ele foi um cara talentoso em experimentar, arriscar e tentar. Para ele chegar na história da lâmpada, foram muitos erros, né? Muita tentativa e erro até atingir a excelência. E sabe o que ele dizia? Ele dizia isso aqui, ó. Talento é 1% inspiração, 99% transpiração. Ou seja, ele lutou, ele trabalhou muito para chegar na descoberta da lâmpada. Não foi um negócio assim, uau, eu resolvi agora que eu vou inventar uma lâmpada. Não, a inspiração, 1% dele é que ele queria inventar alguma coisa que iluminasse, né? E aí ele trabalhou muito, 99% transpiração. Aí, somada essa frase aí do Thomas Edison, teve um presidente dos Estados Unidos que falava que ele acreditava na sorte, né? Eu acredito muito na sorte. Quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então, assim, o dom, né, é uma habilidade que já vem nata, mas igual a pessoa tem que desenvolver ele. Não nasceu com dom, mas tu tem paixão, tu não nasceu um Mozart, mas tu tem paixão pelo piano, vai atrás de aprender a tocar piano, né? E aí, talvez você entenda que não precisava nascer Mozart para ser um pianista talentoso, entendeu? Então, o dom é aquilo que a gente já nasce com a gente, né? Nasce com a gente e o talento a gente vai desenvolvendo. Qual que é o magnífico tanto do dom quanto do talento? É mostrar o quanto a gente é único, né? Então, assim, o Mozart se destacou, Pelé se destacou. Então, assim, eles
pessoas únicas. E todos nós somos únicos nesse planeta. Então, assim, ó, imagina você desenvolver um talento, seja na pintura, pintando quadros, pintando objetos, pintando paredes com pintura mural, por exemplo, você se torna único, porque quanto mais você treinar, perseverar e tiver disciplina para esse treinamento, maior talento você vai ter. E quanto mais talento você tiver, mais você vai se destacar no que faz. Eu foquei muito nessa transformação de histórias afetivas e transformar elas em objetos decorativos, né? E isso acaba me tornando uma pessoa única. Deixa eu ver. Obrigada pela disponibilidade de trazer esse tema aqui nessa live. Beijos de Nova York. Ah, obrigada, querida. Ela é do scrap, pelo jeito. Mas é o seguinte, essa coisa da internet, ela é maravilhosa, né? Algumas pessoas usam para o mal, mas eu sou da turma que gosta de usar para o bem. E outro dia eu estava pensando como é que a gente marca a vida das pessoas, né? Como é que a gente deixa legados? Como é que a gente se destaca na memória afetiva das pessoas? É quando a gente faz coisas para alguém, né? Então, quantas lives eu já assisti que tocou meu coração, né? Entrar numa live e esperar que eu ia aprender tal coisa, mas aí a pessoa começou a falar outras coisas que despertaram em mim curiosidades, que despertaram em mim outro padrão de afinidade com outros tipos de arte, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente, quando pode ter uma oportunidade de falar sobre algum assunto, como esse, por exemplo, que é a diferença entre dom e talento, não é simplesmente para dizer para vocês que dom você nasceu com ele, talento você desenvolve. Não é isso. A minha intenção nessa live é que você desperte para as inúmeras possibilidades e oportunidades que tem dentro de você, para você desenvolver, para você se destacar, né? Eu dizia, eu sempre fiz pintura country, né? Pintura country americana, folk art. Isso eu aprendi há 30 anos, não, há 23 anos, tá? Então, há 23 anos eu ainda pinto country, né? Mas eu fui desenvolvendo outras técnicas, fui aprendendo outras coisas e fui principalmente fazendo muitas reflexões durante a minha vida. E uma coisa que eu aprendi bastante a valorizar histórias, né? Nós somos feitos de histórias, né? Se a gente parar para pensar, quando a gente encontra um amigo que não se vê há mais de 10 anos, o que a gente faz? A gente conta histórias, né? Se eu encontrar uma amiga que eu não vejo há mais de um ano, eu vou contar para ela que nesse último ano, agora, há um mês e pouco atrás, eu virei uma vovó. Minha primeira neta nasceu. E aí eu vou contar uma história. Eu vou contar que meu filho conheceu a Luísa, que há 5 anos estão morando junto, vou contar aquela história, e que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nós somos feitos de histórias, né? Então, assim, ó, esse foi o meu grande motivação de transformar, fazer peças com conteúdo de história afetiva, justamente porque eu gosto de olhar uma coisa e lembrar da história daquilo. Esse processo acontece muito com fotografia. Se você tem aí 55 anos, que nem eu, e pegar uma foto de 50 anos e que tenha lá o cenário, por exemplo, de uma avenida da sua cidade,
que hoje é completamente diferente, e você mostrar essa foto para alguém, você vai dizer, eu tinha 5 anos, olha como era essa avenida naquela época, olha como não tinha carros como tem hoje, olha como é que as pessoas se vestiam, né? Então, a fotografia é um super exemplo de material que conta história. Então, por que a gente não vai pegar os objetos que eram de pessoas, nossos amores que já foram, ou nossos amores que cresceram e agora já são adultos, como os nossos filhos, pegar objetos deles quando eles eram pequenos e fazer uma arte decorativa para lembrar a história de vida deles. Eu tenho muitas ideias, né? Por isso que eu curto muito isso. E esse desenvolvimento que eu fui fazendo nesses anos todos de desenvolver esse talento relacionado à arte decorativa, me tornam hoje uma pessoa única, né? Eu já seria única por ser eu, né? Assim como vocês são únicas por serem vocês mesmos. Mas no mundo do artesanato, eu faço uma diferença. Se eu tô lá, se eu participar de uma feira, digamos, né, e que uma colega artesã do lado tá vendendo, eu já fiz muitas caixas decoradas, mas, por exemplo, caixas decoradas e tal, que é uma coisa que eu faço eventualmente também. Mas e se eu tiver no meu standzinho da feira, objetos decorados que contam histórias, as pessoas vão curtir muito, porque as pessoas amam histórias, né? E eu tenho tido, então, muitas encomendas em relação a esse tipo de transformação, porque as pessoas querem preservar suas histórias afetivas e de uma forma decorada. Muita gente guarda objetos no fundo da gaveta, no fundo de uma prateleira, porque às vezes os objetos estão feios e a gente pode pegar aquele objeto que conta uma história e fazer uma arte decorativa bem bonita. Vocês devem ter visto aí nas minhas publicações a arte decorativa que eu fiz com placa de Jeep, eu fiz placa de carro, né, de Jeep, que eu fiz com uma ferradura de cavalo, que eu fiz com um tacho que era para ser cobre, não era, e várias outras coisas. E ontem eu fiz um vídeo mostrando eu fazendo uma arte decorativa com um objeto que era da minha avó de coração, que ficou muito fofo, bonito. Eu fiz um apanhador de sonhos, ou filtro dos sonhos, com ele. E é isso que eu quero que vocês entendam quando a gente está falando sobre dom e talento. Não é simplesmente buscar na internet o que é dom, o que é talento, mas sim despertar em vocês lembranças que talvez vocês não estejam nem se dando conta, como a gente não enxerga o nariz, não enxerga os nossos talentos, que você pode descobrir talentos incríveis dentro de você e começar a desenvolver. A minha ideia, então, é incentivar. Um oi para todo mundo que está chegando aí. O pessoal entra, sai, vai e vem, né? E a gente tem que, então, valorizar essas habilidades que a gente tem. Às vezes, a nossa habilidade está no simples fato da gente admirar coisas feitas, por exemplo, aqui, o fuxico, que alguém já falou aí do abajur com o fuxico. E aí, tu olha, tu gosta, mas por que eu gostei tanto, né? Para e pensa, por que eu gostei tanto? Será que eu não tenho uma habilidade para ser uma pessoa, para fazer fuxico e transformar algumas coisas com fuxicos? Será que eu gostei tanto de ver esse coraçãozinho fofinho, porque eu talvez tenha habilidade para fazer coraçõezinhos fofinhos, bonitinhos e dar de presente para meus amigas, né? Eu escrevo poesias também. Eu estou preparando umas garrafinhas de leite de coco para fazer garrafinhas com poesias, para dar de presente para as minhas pessoas, meus amigos, né? Para as pessoas que são minhas amigas. Então, será que quando você vê essas coisas que eu faço, não é porque
você também tem essa habilidade aí escondidinha e não está se dando conta? É bom para parar para pensar. Lembra que eu falei do Leonardo da Vinci, né? O Leonardo da Vinci descobriu alguma coisa dentro dele que ele entendeu que ele podia desenvolver vários talentos e desenvolveu, né? Ele foi cientista, foi arquiteto, foi matemático, né? Engenheiro. Naquela época era inventor. E a gente pensa que ele foi só pintor e escultor. E ele foi até arquiteto e botânico. Sabia que ele era poeta também? Eu me chamo Simone, né? Todo mundo me chama de Si. E Leonardo da Vinci foi poeta também e foi músico. Gente, como é que uma pessoa que desenvolveu tantos talentos, vocês acham que ele tinha um cérebro diferente do seu, do meu? Ou ele descobriu bem antes de se falar em plasticidade cerebral, ele descobriu essa plasticidade cerebral, como funcionava, quando ele entendeu que ele tinha atração por essas coisas todas que ele foi desenvolvendo. E aí ele começou a achar um jeito de desenvolver uma mente curiosa, como eu falei na outra live. A gente tem que desenvolver uma mente curiosa, ir atrás, entender. Então, assim, será que tem a ver com questões genéticas, né? Com questões de hereditariedade e tal? Esse dom do Leonardo da Vinci, por exemplo? Então, digamos que tenha, né? E aí, mas será que a nossa carga genética é definidora de tudo? Não é. É assim, ó, vários estudos de psicologia já entenderam que além da carga genética para algumas coisas, o mundo psicológico, o mundo emocional, o ambiente que a gente vive é muito influenciador. Então, se tu começa digamos, nas artes, nos trabalhos manuais, né? Se tu começa a te interessar, porque tu gosta de fuxico, tá? Então, tu começa a buscar, né? Pessoas que fazem, pessoas que utilizam essa técnica para fazer coisas. E aí você, junto com isso, descobre, ai meu Deus, não foi nada esse grito. Tem gente aqui jogando games. Eu tenho 2 filhos, são gêmeos, e eles são programadores de jogos digitais. E eles trabalham em casa. E às vezes eles estão jogando também os games, né? E aí eu me perdi. Vamos lá, vou puxar o fio aqui agora. Eu estava falando do Leonardo da Vinci, né? E aí isso puxou a história dos estudos psicológicos falando da interferência do meio ambiente e das questões emocionais na vida do indivíduo, né? E uma coisa assim, ó, que vários neurologistas já escreveram sobre isso, é que nunca é tarde para a gente desenvolver uma nova habilidade, né? Então, por isso os neurologistas falam tanto, tá entrando no último terço da vida ali na maturidade, vá buscar trabalhos manuais, vá buscar aprender línguas, né? Busca uma tarefa diferente para que o seu cérebro continue buscando novas sinapses, né? Então, assim, tu gosta de ler, mas sempre leu, né? Continua lendo, ótimo. Mas o desafio é aprender coisas novas, porque as coisas novas desafiam o nosso cérebro, fazem com que aquela questão da plasticidade cerebral ocorra com mais eficiência. Então, assim, as coisas novas são muito importantes. Esse negócio do áudio atrasado sempre fica, nunca vi. Às vezes eu assisto as minhas lives e eu vejo que a minha boca tá mexendo e o som ainda não aconteceu, infelizmente, né?
Mas então eu estava falando da coisa de buscar novas habilidades. E a Iris, eu acho, né? Ah, Iris, dá uma olhada no minhas publicações aí. Eu agora estou fazendo live fixa entre segundas e quintas às 15 horas, né? E deixo salva sempre, né? Então, o nosso cérebro nunca para de aprender. Veja que coisa interessante. O que acontece? As pessoas equiparam de buscar coisas novas para aprender. Começam a ficar mais sedentárias, né? Aí tem a questão da aposentadoria. Por isso que eu digo sempre, eu tenho um objetivo muito grande de tocar o coração das mulheres que estão se aposentando, né? Ou que estão quase se aposentando. Começa a fazer uma atividade paralela, não para, né? Tem várias coisas, como eu estou falando aqui, a gente tem vários talentos para desenvolver. Tu quer entrar agora aqui, Iris, nessa live? E quanto mais a gente estimular o nosso cérebro com coisas novas, mais neurotransmissores começam a se criar e modular coisas, conexões, né? Nós temos aqui no Brasil um grande exemplo de pessoa que estava sempre com o cérebro em atividade, que era o Oscar Niemeyer. Ele estava com 104 anos, e estava projetando, estava fazendo projetos arquitetônicos ainda. Então, assim, ó, a gente, com a idade, a gente pode até ficar um pouco mais lenta, certo? A gente fica um pouco mais lento, né? Eu, por exemplo, eu faz 2 anos eu tive 2 anos e um pouco já. Eu tive uma hemorragia cerebral muito grave, né? Por conta de um aneurisma que rompeu. Então, assim, 5% de chance de sobreviver, tô aqui. Mas eu fiquei com uma lesão cerebral. E eu tenho algumas coisas que me dificultam. Algumas coisas acontecem de vez em quando em função dessa lesão. Porém, eu sei que eu tô nesse processo de neuroplasticidade bem importante. E eu não paro de querer aprender coisas novas. Eu não conseguia falar direito, eu não conseguia caminhar. Agora tá tudo ok, já estou até dirigindo. Né? Então, eu não sei se eu chego aos 104 anos, que nem o Oscar Niemeyer, mas eu pretendo ir longe nessa história de buscar coisas novas para aprender sempre. Recentemente eu comprei um curso online para aprender a fazer bonecas de pano, porque eu quero fazer bonecas para Sofia, a minha netinha. Então, gente, como é que a gente vai descobrindo os talentos? A gente vai olhando para si mesmo, né? Por isso eu falo bastante sobre o mindfulness, que é uma meditação que você pode fazer caminhando, você pode fazer lavando a louça, você pode fazer tomando banho, você pode fazer sentadinha na poltrona, né? Você pode fazer antes de adormecer. É uma forma da gente fazer um processo de autoconhecimento, não necessariamente ligado à religião. Existe, por exemplo, o Zen Budismo, que faz uma atividade chamada, que é o Zen, né? É uma meditação, mas ela tem um viés espiritual, não tem problema nenhum, tudo certo. A questão é que o mindfulness ele é neutro, não tem nada a ver com religião. Então, eu prefiro falar sobre mindfulness, que é o processo de atenção plena, justamente para não fazer esse link com religiosidade, porque não é necessário, né? Cada um tem a sua e pronto. Então, essas buscas internas, né? Essas lembranças do que a gente queria ser lá quando era criança, muitos de nós esquecemos, né? A gente começa a refletir sobre a gente mesmo, né?
a gente para pensar o que deixa a gente feliz, né? Quando entra no Instagram, o que é que eu gosto de olhar, o que é que faz o meu coração ficar feliz quando eu tô vendo, né? Que tipo de coisa que eu penso, eu olho e penso assim, bah, eu queria fazer isso aí, mas será? Eu acho que é tarde para eu aprender isso. Lembrando, nunca é tarde, né? E a gente precisa, mesmo tendo dons e talentos desenvolvidos, continuar desenvolvendo, né? Lembrando assim, ó, a maioria de nós andou muito de bicicleta quando era criança, adolescente, e hoje, depois dos 50 anos, nem chega mais perto de uma bicicleta. Então, até andar de bicicleta, que é uma coisa que todo mundo diz que não nunca se esquece, a gente enferruja, né? Vai desequilibrar um pouquinho, vai ter uma certa dificuldade de início e tudo porque a gente parou de desenvolver aquela habilidade. Então, a mesma coisa é isso. Aí você tem que avaliar o que é que das coisas assim que eu gosto e que eu já experimentei e acho que eu sei fazer bem. Vai atrás dessa coisa, né? Eu já gosto de cozinhar, eu tenho uma habilidade para cozinhar e tal. Oxa, a pessoa se tu tem um talento para ser um grande chefe de cozinha, né? Cada um busca os seus interesses e coisas, né? Outra coisa, faz uma reflexão assim na vida, o para trás assim, quais foram as coisas que eu fiz durante a minha vida assim e que eu obtive sucesso, em que as pessoas me disseram assim: "Ah, quando tu fez aquilo, muito legal, foi muito legal mesmo. Eu acho assim, ó, que tu devia trabalhar isso aí. Duvido que vocês não tenham coisas que alguém já não disse para vocês que vocês fazem bem e que deviam levar adiante e você deixou lá de cantinho porque não era uma coisa interessante para, por exemplo, ganhar dinheiro, né? Às vezes a gente podia ter também o hábito de escrever histórias da nossa vida, né? Aquela coisa que eu gosto. Eu já contei para um monte de gente, falo sempre nas minhas lives, eu estou escrevendo um diário para Sofia. E nesse diário para Sofia, às vezes eu falho alguma noite, eu estou tão cansada e acabo não escrevendo naquela noite. Mas eu estou sempre escrevendo para ela meus aprendizados e passando para ela um pouco da história dela que vai ser esquecida lá na frente. Então, ela vai, o dia que ela vacinou, como ela reagiu, essas coisas assim, o dia que ela foi fazer o teste do pezinho, tá, tudo isso está registrado para que ela saiba lá na frente, né, em algum momento da vida dela, se ela tiver interesse em ler o que a vovó escreveu para ela quando ela nasceu. Pergunta assim para as pessoas, né? O que tu acha assim? O que tu acha que eu faço bem e tal, né? A pessoa vai dizer, nossa, eu já vi um dia que tu fez um crochê, não sei o que tu fez a barrinha, isso que ficou perfeito aquele ponto. Vai atrás disso, né? Boa tarde, Josi. Experimenta a vida, gente. Vai experimentando as coisas. Sempre lembrando, a gente tem muitas habilidades que estão escondidas. Então, vai atrás, começa a desenvolver aquela história da tentativa e erro, sair da zona de conforto e principalmente aí quem está mudando de carreira, quem parou de trabalhar para cuidar dos filhos, né? Tem tantas situações que às vezes a mulher se perde um pouco por conta de mudanças, coisas na vida, né? Oi, Silvana. Tem várias situações na vida da mulher, assim, quando ela ganha o bebê, né? As coisas mudam radicalmente, ela fica um pouco perdida. E aí, se ela opta por ficar em casa com o bebê, sair do trabalho dela, vai ter momentos que ela vai sentir vazios, né? A mulher, quando ela está se aposentando, né? Quando ela está fazendo uma transição de carreira, né? Mas principalmente quando está se aposentando, ouço muitas amigas dizendo assim, mas o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada mais além disso,
da profissão, né, naquela que ela tem. Então, óbvio que a pessoa sabe, só que ela não está buscando essas habilidades, ela não está botando foco nisso. E outro momento que a mulher também tem vazio, sente um grande vazio, é quando os filhos estão crescendo e saindo de casa, né? Que chama o ninho vazio. Normalmente nessas fases também a mulher também está perdendo o pai, a mãe, né? Naquela fase da vida que os nossos pais começam a não estar mais presente no nosso cotidiano, né? Ou seja, como agora minha mãe está com Alzheimer, não é mais presente, o meu pai que já se foi. Então, assim, oi Marli, tudo bem? E aí a gente sente vazios. Isso é do ser humano. A gente tem momentos de vazios, sim. E por que não se arriscar a fazer uma atividade prazerosa e ao mesmo tempo desafiadora para o nosso cérebro, né? Nesse caso, a gente vai estar desenvolvendo um talento. Veja bem, quando eu tive essa questão, né, que eu falei da hemorragia cerebral, eu tive que abrir mão da minha profissão, que não daria mais para eu ser enfermeira. Então, eu me joguei de corpo e alma nesse mundo das artes, que sempre foi uma atividade paralela da minha vida. Então, a gente vai aprimorando as habilidades que a gente já está desenvolvendo. E começa a fazer coisas que nunca pensou. Gente, às vezes a gente descobre num processo de tentativa e erro, descobre uma grande coisa que a gente nem imaginava que tinha talento. Normalmente os talentos a gente nem imaginava que poderia desenvolver aquele talento, né? E era isso que eu queria falar com vocês, né? Não simplesmente dizer que o dom é uma coisa que nasce, que é tipo, que vem do latim dono, né? Que é um presente, que é uma dádiva, que é praticamente um presente divino, que aconteceu com Mozart. E aí, e o talento é uma coisa que a gente desenvolve durante a vida. Mas sim, eu tô aqui para estimular vocês, tocar o coração de vocês, para que vocês desenvolvam essa capacidade de enxergar as inúmeras habilidades que tá aí dentro de vocês. Mesmo aquela pessoa que faz crochê, que já faz algum trabalho manual, por exemplo, ela pode sim, como eu agora vou me arriscar a fazer bonecas. Não é minha facilidade, minha habilidade é pintura, mas eu vou desafiar meu cérebro a fazer projetos de boneca, né? Que bom saber que você é enfermeira e desenvolveu esse talento maravilhoso. Eu também sou enfermeira e gosto muito de artesanato. Deixa eu ver o nome dela. Maricélia, né? É colega, enfermeira. Olha, guria, 30 anos trabalhando no mesmo hospital, um hospital universitário aqui de Porto Alegre. Nos últimos anos eu fui enfermeira do trabalho. Nossa profissão é uma profissão bem punk, né? Só quem trabalha... Agora o pessoal estão discutindo, né? Senado, Congresso, aquela coisa toda, o piso salarial da enfermagem, né? Eu não quero polemizar, mas é impressionante, né? É bem complicado, como nunca a nossa categoria, a enfermagem, conseguiu conquistar esse tipo de coisa durante tantos anos, gente, muitos anos. A mesma coisa em relação às 30 horas semanais, não se consegue. E quando eu lembro, assim, que essas pessoas que decidem vai acontecer ou não, são pessoas que não são da classe da enfermagem, por exemplo, mas quando adoecem, quem cuida deles é a enfermagem, quem dá banho, quem faz a higiene pessoal daquela pessoa, tantas outras coisas que só quem trabalha na enfermagem ou quem já se internou em hospital sabe o valor da enfermagem. E é impressionante que há mais de 50 anos a enfermagem luta para ter
esse piso salarial e as 30 horas semanais e não consegue, né? É muito impactante na nossa sociedade essa luta que deveria ser muito bem avaliada e discutida o valor, né? Ó, o meu lado enfermeira, apesar de aposentada, bate também, viu? Porque 30 anos, né, gente? 30 anos como enfermeira, eu sei o valor da enfermagem. Aliás, né, qualquer um que já precisou ficar internado, fazer cirurgia ou fazer qualquer coisa, até a vacina, gente, quando a enfermagem é responsável, o valor que tem um profissional da enfermagem. Fica dica, hashtag fica dica, nos apoiem a categoria para que as coisas aconteçam da melhor forma. Mas minha profissão hoje é, né, eu fazer essas artes decorativas e ensinar, né, as pessoas a transformar histórias afetivas em peças decorativas que sejam inesquecíveis, né? Então, assim, quem não conhece meu trabalho por aí, dá uma olhadinha nas minhas publicações, eu fiz vários reels de como fazer algumas coisas. Tô aqui, já mostrei, né, a tal da cafeteira italiana que eu tava com um bloqueio criativo, agora parece que vai nascer, tá nascendo já tá assim, já tá praticamente metade do parto acontecido aqui, faltam detalhes, né? E ainda tenho a questão do candelabro. Eu fiz um Reels que mostra várias peças que eu tinha para transformar. E nesse Reels, óbvio, eu mostrei uma chaleira, a ferradura, o tacho, a placa do Jeep, de um senhorzinho que deixou uma fazenda para as filhas, e essa cafeteira italiana e o candelabro. Dessas coisas todas faltam o candelabro e a cafeteira italiana. Cafeteira velha, e quero aprender a transformá-la. Olha aí, Maricélia. Olha o que eu tô fazendo aqui, ó, como italiana. Depois você vai ver, eu vou postar um vídeo. Eu vou filmando as fases, né? E aí, muita gente colocou nesse Reels, tá? E aí, cadê, né? As peças, só que assim, gente, é um trabalho demorado, né? E, obrigada, Maricélia. É um trabalho demorado e assim, não é de uma hora para outra que as coisas acontecem, né? A gente não entende como as pessoas, a gente tá com essa dificuldade, né, na sociedade, as pessoas estão muito imediatistas, querem tudo para logo. Então, a minha ideia em relação a esse Reels é fazer um que a gente chama de remix, né? Quando essas outras duas peças estiverem prontas, pegar aquele Reels ali eu mostrando as peças que eu iria transformar e acrescentar um novo Reels do lado para eles se conversarem, que é o tal do remix do Reels com as peças prontas. Vou ver se eu consigo fazer isso. Não sou muito expert na tecnologia, mas eu vou tentar. Gurias, muito obrigado por estarem aqui. Várias pessoas entraram, saíram, voltaram. Eu vou fazer essas lives sempre nesses dias, né? Algumas lives eu ensino alguma coisa, outras lives nós vamos conversar, porque hoje meu objetivo era quebrar esse tabu do dom e do talento, né? E assim como Leonardo da Vinci conseguiu ser matemático, músico, poeta, engenheiro, arquiteto, pintor, escultor, que mais que eu disse que ele era poeta, falei, e aí sinal que ele descobriu um jeito de desenvolver todas as habilidades que ele tinha interesse. Tudo começa no interesse, tudo começa na admiração. Ele não foi buscar ser talentoso como poeta se ele não gostasse de poesia. Ele não foi buscar ser talentoso em matemática se ele não gostasse de fazer cálculos, né? Então, ele pode ter nascido com alguma dessas coisas com mais habilidade, né? Mas eu tenho certeza que ele foi desenvolvendo talentos. E ele é um grande exemplo para que a gente veja
que todos nós temos vários talentos. O problema é que, como a gente não enxerga o nosso próprio nariz, às vezes a gente não enxerga os talentos que tem, né? Então, bora, gurias, bora tocar a mãozinha no coração, como dizia minha avó, e buscar qual é o interesse que vocês sentem, assim, que eu vou encarar, né? Tipo, eu tô com 60 anos, mas eu vou encarar, vou aprender a fazer isso. Eu tô com 40 anos, meus filhos já estão crescidos, vou aprender a fazer tal coisa. E desafia o cérebro, gente, vão construindo sinapses novas, conexões novas, porque o cérebro é comprovadamente pelos cientistas que ele tem a plasticidade. Então, eu falei da minha lesão cerebral, eu tenho certeza que eu já desenvolvi outras coisas, né, com o meu cérebro, por essa minha inquietude, por esse meu desejo, dúvidas e curiosidades e tudo que eu tô sempre atrás. O meu cérebro tá ainda, né, fazendo novas sinapses, e isso tudo colaborou para que eu voltasse a caminhar, que eu conseguisse falar aqui com vocês, que eu trancava minha fala, de vez em quando eu tranco ainda, mas tá bem, tá indo, né? Que eu não caísse, porque eu fiquei com problemas em equilíbrio. Eu treino muito equilíbrio, né? Faço atividade física de reforço muscular, alongamento e equilíbrio com regularidade, para que eu não caia mais. No primeiro ano pós o aneurisma, eu caí muitas vezes, fiz muitas lesões nas pernas. Agora eu não caio mais, inclusive, como eu disse antes, estou até dirigindo. Daqui a pouco eu vou pilotar um avião. Só não vou aprender a pilotar avião porque eu não tenho interesse nisso. Mas aquelas coisas que eu tenho interesse, eu vou sim buscar uma fonte de aprendizado. Gente, a internet é rica, riquíssima de fonte de aprendizado. Tem coisas que você aprende em vídeos gratuitos lá no YouTube. Tem coisas que você aprende com maior profundidade em cursos online, nas plataformas, várias plataformas que tem de educação e de cursos online, né? Então, assim, gente, bora tocar o cérebro, bora tocar o coração e vamos desenvolver coisas novas, vamos desenvolver nossos talentos. Não nascemos com dom, então vamos desenvolver talento. Porque não deu para ser um Pelé, não deu para ser um Mozart, não deu para ser um Leonardo da Vinci, mas vai dar para ser a Si, que transforma histórias afetivas em objetos decorativos. E vocês aí também vão descobrir talentos e vão fazer coisas lindas. O mundo precisa, gurias, que a gente toque o coração uns dos outros, que a gente marque com alegria o coração das pessoas. E coisa boa é ver objeto de decoração bonito feito por mãos, né? Coisas, atividade manual, é muito lindo, tem todo um diferencial, é muito parecido com o pintor de quadros, com o pessoal que faz escultura, é tudo muito lindo. Aquilo enche os olhos, e é isso que a gente precisa, encher os nossos olhos e os olhos das outras pessoas com coisas boas, com coisas belas, com palavras gostosas, né? E contar a história através dos objetos. Gente, estou super empolgada com isso. Eu vou depois botar um stories aí com um link que no dia, tá combinado, dia 13 de outubro, né? Que é uma quinta-feira, eu vou fazer uma aula, uma super aula, a gente chama de Masterclass, né? Justamente falar sobre essa questão das histórias afetivas em objetos decorativos, né? Então já convido, é gratuito, é tranquilo. Aí eu vou botar aí nos stories o link, aliás, o link já tá na minha bio, né? E aí eu vou botar nos stories depois também. A vida é bela, você é linda demais. Olha, eu fui muito bonitinha quando era criança, quando era adolescente. Agora a gente fica bonitinha com o filtro do Instagram. Porque, gente, 55 anos, né? E tanta coisa já aconteceu na minha vida, gente. Isso deve ter acontecido com vocês. Quando a gente olha para trás, a gente pensa como é que eu aguentei
tanta coisa que aconteceu na vida. Gente, vocês não têm essa sensação? Gente, eu fico pensando assim, nossa, quando eu faço uma rememorização das coisas que já aconteceram, tem coisas que eu penso assim, como é que eu consegui enfrentar isso? Então, gurias, a gente tem uma força, gurias, se o mundo fosse só cuidado pelas mãos de mulheres, quer dizer nada, ia estar todo mundo assim de banho tomado, de cama arrumada, de barriguinha cheia, tomando banho direitinho, escovando os dentes e tudo, né? É uma pena, né? Ontem eu tava dizendo pro meu marido, sabe qual é a sensação que eu tenho? Que Deus tá doente, tá numa UTI. Porque quando ele olha assim para nossa humanidade, o que é que eu fiz? Mas eu tenho certeza, gente, que tem mais gente boa nesse mundo do que gente ruim. É que a gente vê tanta coisa acontecendo, né? É que hoje tem a facilidade, né, da tecnologia nos mostrando tudo em seu tempo, né? Só quem tem Deus no coração consegue a superação. Ah, obrigada, Janice. E verdade, né? Eu ontem, quando eu fiz a ai, meu Deus, o aparador de sonhos, né, da minha avó de coração, a palavra central ali, que eu botei uma palavrinha chamada fé, né? Não viu, gente, tá aí no nas minhas publicações, tem um vídeo que eu tô ensinando como esse aparador de sonhos. É aparador de sonhos ou filtro dos sonhos, tá? No caso, eu acho que ele se encaixa mais no aparador de sonhos, porque na origem dos índios americanos, tenho certeza que estou me sentindo inspirada por ti, tão amorosa. Obrigada, Marli. Olha, e 65 anos, tu tem muita coisa para fazer com 65 anos, eu tenho certeza. Tenho certeza. A minha mãe começou com Alzheimer com 65 anos, mas sabe o que a minha mãe dizia anos antes? Ela dizia que essa doença era muito boa porque ela não ia lembrar de mais nada. De certa forma, minha mãe desejou ter essa doença. Por que motivo? Só ela sabe, né? Porque ela tinha lá suas razões por não querer lembrar. Ela foi de uma família muito pobre, ó. Olha como as histórias, a gente é movido por histórias. Minha mãe foi a 13ª filha, né, de uma família de 14 filhos, né? Então eles viveram muita pobreza, né? Então, certamente a minha mãe teve coisas na vida dela que ela realmente preferia colocar debaixo de um véu, que ela não lembrasse mais as coisas. E o Alzheimer é mais ou menos isso, né? Ele faz a pessoa esquecer tudo. A mãe não lembra mais nem de nós, os filhos, nem dos netos, nada. Não lembra mais nada. E eu falo para essa pessoa, a Marli, que estava ali falando que tem 65 anos, que tem muita coisa boa para fazer pela frente. Marli, lembra do Oscar Niemeyer, ele foi até 104 anos fazendo projetos arquitetônicos. Te falo da minha avó, essa do coração, a Maria Eduarda, ela morreu com 97 anos. Ela jamais parou de contar histórias e de fazer coisas, ela adorava trabalhos manuais também. E se manteve lúcida até o final. Então, assim, ó, é uma escolha. A gente pode sim exercitar nosso cérebro sempre. Não precisa ser só através de leitura, mas certamente o nosso cérebro não vai se exercitar se a gente ficar sentada numa poltrona assistindo televisão o dia todo, né? Não vai se exercitar se a gente ficar em casa se queixando de todas as coisas ruins que acontecem no mundo e que acontecem à nossa volta e que acontecem com a gente mesmo, porque a gente não nasceu nesse mundo para viver um mar de rosas. Nada contra Deus, mas Deus nos traz coisas que não são mar de rosas justamente para que a gente evolua, para que a gente seja uma pessoa melhor a cada dia.
E eu coloco na minha vida essa determinação. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, né? Hoje eu tenho uma coisa que eu acho o máximo, gente. Vou só dar uma dica. Olha ali a Marli, ó. Preciso voltar a pintar telas na escola. A matéria que mais gostava era artes e trabalhos manuais. Eu também. Sempre fiz e agora parei. Marli, é que nem andar de bicicleta que eu falei. Sabe andar de bicicleta. Vai pegar a bicicleta, vai tentar andar, vai desequilibrar, vai isso, porque a gente enferruja também os aprendizados, né? Então, certamente tu vai voltar a pintar uma tela, tu não vai fazer aquele trabalho bonito, mas se tu tiver disciplina, né, treinar dia a dia e perseverança, tu vai evoluir no teu talento significativamente, eu tenho certeza. E, gente, é uma atividade super mindfulness fazer trabalho manual. Muito. Nós não damos espaço para pensamentos ruins quando a gente está fazendo alguma coisa com as nossas mãos, assim, de trabalhos manuais. E o que eu ia dizer? Que eu ia deixar a dica? A dica. Agora me esqueci. Eu ia falar, né? Já não lembro mais. Mas fica a dica, né? Para que a gente sempre procure coisas diferentes para aprender, né? Fica a dica aí, Marli. Sabe fazer pintura em tela. Começa a se interessar em aprender uma outra coisa também que seja diferente. Te tira da zona de conforto para não ficar fazendo sempre a mesma coisa. E aí tu vai também fazer novas conexões cerebrais. Gente, isso é científico, é comprovado. A gente precisa realmente se desafiar. Minha mãe lia muito. Ela lia bastante. Mas a mãe tinha uma coisa muito interessante, que ela não tinha amigas. A minha mãe vivia muito pro meu pai. Era o pai, o pai, o pai, o pai. Muito, muito. E a gente sabe também comprovadamente que ter amizades é uma coisa também muito saudável para o nosso cérebro. As trocas que se faz, mesmo que seja de forma online. Eu não estou ouvindo vocês aí, mas vocês estão ouvindo o que eu estou falando, lendo o que alguém escreveu, a gente já começa a fazer umas conexões neurais também nessa questão mais reflexiva, assim, né? Mas a dica que eu ia dar era não ficar em casa, que eu estava falando isso, não dar espaço para coisas ruins na vida, né? Então, sempre vão ter, né? E o nosso desafio é esse, né? A gente superar as coisas, tentar ser melhor do que ontem, tentar ter momentos de felicidade. Uma dica que eu queria dizer era o seguinte: é uma atividade de compaixão, né? Vocês sabiam que compaixão, ela é muito mais fácil a gente ter compaixão por alguém do que a gente aceitar a compaixão de alguém, né? E a compaixão mais difícil que existe é compaixão de si mesmo, né? Então, a gente ter compaixão da gente mesmo é a coisa mais desafiadora que tem em termos de compaixão. A mais fácil é a gente ter compaixão pelo outro, né? Então, dentro dessa lógica da compaixão, tenta desenvolver essa questão de ter compaixão por si mesmo. Aceitar os seus limites, né? Aceitar as coisas como elas são, como aconteceram. Aceitar a sua história. Entender por que hoje eu, por exemplo, eu tenho um ruído na minha cabeça muito grande, que é uma sequela que ficou. E essa sequela me faz ter um barulho difuso na cabeça. O que eu faço? Eu aceito, né? É uma autocompaixão. Olha, Simone, tu sobreviveu, né? Tu tá aí numa segunda chance de vida. Mas tu vai ter que aprender a conviver com esse barulho. Então, assim,
eu aceito, né? E convivo com esse barulho na minha cabeça. Ele é 24 horas. Mas eu aprendi, estou aprendendo sempre a lidar com ele. E assim outras questões, né? Deixa eu ver o que alguém escreveu. Marli, voltarei sim com esse incentivo. Eu estava estudando constelação familiar e já me formei. Que legal, o hobby é super necessário a fazer o coração feliz, é verdade. Constelação familiar ensina muito sobre essa questão de honrar nossos antepassados, né? Acho muito legal. E nessa questão de honrar os antepassados, eu lembro muito da Monja Coen, que diz que se a gente olhar bem de perto, nós somos todos meio aparentados. Porque se a gente olhar para trás, pai, mãe, filho de pai, mãe lá, pai, mãe cá, pai, mãe lá, pai, mãe lá, pai, mãe. Um monte de gente, se bobear, nós somos todos muito aparentados. E uma coisa que a Monja Coen fala que eu gosto muito é: nada é fixo, nada é permanente, tudo está sempre em constante transformação. Nós somos todos interdependentes e interligados e interconectados, né? Isso mais nada é do que dizer nada que é hoje será amanhã, assim como o que é hoje não é mais o que foi ontem, porque está tudo sempre se transformando, dentro e fora da gente. E essa questão da interligação, interconexão, também tem a ver como a gente não está sozinho nesse mundo. Como quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente tem que fazer uma coisa que seja edificante para outras pessoas também. A gente não pode agir no mundo com uma atitude umbigocêntrica, como eu digo, olhando para o seu próprio umbigo, né? Então, se a gente tiver atitudes olhando para o todo, começando aqui pela própria família, pelos nossos amigos, pelo bairro. Então, existem várias atividades de compaixão que a gente faz pensando nisso, assim, fazendo uma conexão com todas essas pessoas que estão ao nosso redor. Porque se a gente vai melhorando o nosso núcleo familiar, a gente vai melhorando aos poucos os outros lugares também. Porque o bem contamina, eu tenho certeza. O amor também contamina, e eu tenho certeza. A proposta minha era o seguinte: a cada 1 hora, 2 horas, você estabelece quantas vezes no dia você quer. Dedica alguns segundos para desejar o bem para alguém nesse mundo. Não importa quem, né? Não importa se eu vou parar aqui alguns segundos e vou pedir para que alguém aqui da live, vamos ver. Elaine, que entrou agora, Almeida. Eu vou parar alguns segundos, eu não sei quem é a Elaine, mas eu te desejo, Elaine, que tu esteja bem, que tu esteja segura, que tu esteja na alegria e na paz, que tu esteja rodeada de amor, que você esteja aí com tanto amor dentro de ti, que transborde amor para as pessoas que estão ao teu redor. Que tu estejas livre de dores e sofrimentos. E que se tu estiver passando por alguma dificuldade, que essa dificuldade seja transformada em aprendizado. E que você passe a apreciar a vida cada amanhecer. Aí você, pronto, né? Eu desejei uma coisa boa para alguém. E isso é muito gostoso. Então, assim, nada de errado a gente pedir para a gente mesmo, nada de errado pedir para nossa família, mas é muito legal a gente ter um ato de tocar o coração de alguém que a gente nem conhece, nem sabe, né, quem é. Então, talvez ela já nem esteja mais aí, né, entre as pessoas que estão ao vivo, mas com certeza lá no cantinho do coração dela, ela sentiu um calorzinho de alguém que veio, ela tá ali, que veio aqui na live e que
sabe que alguém aqui de Porto Alegre, chamada Simone, fazendo uma live, te desejou esses momentos, segundos de coisas boas. E isso a gente pode fazer, gurias, aleatoriamente. Aleatoriamente. Lembrando que a gente está vivendo uma sociedade que está muito doente, né? A gente tem visto isso. Mas tem muita gente que está muito doente e que precisa acalmar o coração, né? Lapidar um pouco mais a alma, né? E isso é preocupante. Mas eles não são a maioria. A maioria são pessoas boas nesse planeta. E eu espero realmente que Deus não esteja na UTI arrependido de tudo de toda essa humanidade que Ele criou e que infelizmente age de maneira que a gente não aprova, né? E que certamente Ele também não. O sentimento imagino, de um pai assim que cria com todo amor e carinho um filho e o filho parte por crime, né? Assassinatos, crimes e coisas assim. A dor que sente um pai no coração, eu imagino que Deus tenha sentido essa dor inúmeras vezes nesses anos aí todos, né? Da humanidade no planeta. Mas eu espero que Deus, seja lá onde Ele estiver, Ele fique feliz com os pequenos gestos de pessoas aleatórias como eu, como vocês aqui, desejando bem para alguém. E não vamos acreditar que está tudo perdido, né? Vamos ajudar o Deus a sair da UTI, gente. Vamos praticar o bem. E eu falo muito, então assim, obrigada, gurias, por terem ficado aqui. Foi muito mais um bate-papo aí e volto a falar. Dom a gente nasce, mas talento a gente desenvolve. A maioria das pessoas não tem esse dom supremo, esse presente divino. Ficou lá pro Mozart, tipo Pelé, Leonardo da Vinci, mais outras figuras aí. A maioria, ó, até o Thomas Edison suou para inventar a lâmpada. E ele disse, né, 1% inspiração, 99% de muita transpiração, ou seja, muito trabalho. E isso a gente pode fazer, gurias. Bora meter a mão. Eu agora pretendo terminar minha cafeteira e tocar a vida. Muito obrigada, Simone, pela live, pelo seu tempo. Um beijo para todo mundo aí. E fiquem bem, tá? Que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja aí feliz, né? E vamos lutar, gurias, por fazer o nosso mundo melhor, para poder fazer o mundo dos outros melhor também, tá bom? Um beijo